Olá pessoal, meu nome é Jonathan Magalhães, artístico Johnny Bretos. Estou aqui gravando esse vídeo hoje em resposta a um vídeo que eu assisti de Leandro Carnal. Leandro, eu não posso acreditar que você, uma pessoa que passou bons anos de sua vida estudando, seja tão inconsequente no que você disse em seu vídeo, porque você chamou o governo militar como ditadura militar. Bom, como resposta a isso, eu gostaria de lhe fazer 5 citações com informações que creio que você não conseguiu absorvê-las em seus estudos. Vamos lá. Primeira citação. Não houve ditadura militar. Como você deve saber, em uma ditadura não existe eleições para vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores e presidente da República. Em uma ditadura, o governo é unipartidário, sendo que todos os membros do Congresso, ministros, a Suprema Corte e todos os outros cargos ligados ao governo são escolhidos pelo chefe do executivo, no caso, o ditador e seu partido. Segunda citação. O governo militar foi iniciado a pedido da grande parte, da grande maioria da população, para que, no caso, os militares pusessem fim às aspirações do então presidente João Goulart, vulgo Jango, em tornar o Brasil em um país de regime comunista. Além disso, Leandro, foi o Congresso que cassou o Jango e elegeu o Castelo Branco para o cargo de presidente da República. Terceira citação. Com os militares no governo, os comunistas tiveram uma grande perda, pois eles não conseguiram levar à frente o seu plano, que era de tornar o Brasil um país comunista. Mas, em resposta a isso, eles iniciaram um plano de contragolpe. Eles criaram mais de 27 grupos de guerrilha urbana, com o intuito de desestabilizar o governo militar. E para isso insuflaram a violência, espalhando o terror país afora, com roubos, assaltos, assassinatos, sequestros e vários outros tipos de ataques terroristas. Tudo isso com a intenção de quê? Logicamente de tomar o governo, tomar o poder pela força, como o que tinha acontecido, como o que aconteceu em Cuba, na União Soviética, na China, na Coreia do Norte e em outros países. Mas, graças a Deus, os militares, com atitude firme, conseguiram suprimir as ações terroristas. Estes grupos, Leandro, foram capitaneados pelo traidor da pátria chamado Carlos Marighella. Esse Marighella foi um militar que foi expulso das Forças Armadas. Ele foi político e foi ativista, marxista e comunista, sendo que até chegou a escrever um livro que se chamou Mini Manual de Guerrilha Urbana. Bom, só pelo título já sabemos, né, qual era a intenção, qual era a finalidade deste livro. E este livro nada mais era que um guia de recrutamento, treinamento de novos membros e direcionamento de ataques de guerrilha. Bom, coisa que para o Brasil de antes e o Brasil de agora, logicamente, é inaceitável. Vamos para a quarta citação. Durante o governo militar de Castelo Branco e de seus 4 sucessores, o Brasil saiu do grupo de países do terceiro mundo para o patamar de país em desenvolvimento, pois toda a nossa infraestrutura física e institucional foi reestruturada, o que resultou na aceleração de nossa economia como um todo. Veja que no governo Médici, do presidente Médici, o PIB brasileiro se manteve aí nos 2 dígitos, quer dizer, acima dos 10%, chegando a ultrapassar os 13% em 1973. Quer dizer, não foi fácil, porque ao mesmo tempo que o Brasil, os militares, né, tinham que combater os ataques de guerrilheiros, né, urbanos, guerrilheiros dentro do próprio Brasil, e pessoas que vinham também de fora, vinham a ajudar a formar esses guerrilheiros.
Ao mesmo tempo que os militares tinham que combater essas pessoas, os militares também tiveram que se preocupar em adquirir, quer dizer, pegar dinheiro emprestado fora para investir na infraestrutura e manter aí o país andando, o país caminhando a largos passos, como o que aconteceu. Em 20 anos de governo militar, nós saímos da 47ª posição para a 8ª posição dos países em questão de economia. O Brasil saiu da 47ª para a 8ª economia no mundo. E apesar de todas as adversidades, o governo militar, a meu modo, não só a meu modo, creio que para muita gente, o governo militar fez muito bem ao Brasil. Em contrapartida, hoje em dia, após 32 anos de democracia, o que vemos é um vexame que esses cleptocratas que estão no governo, vejam o que eles impuseram ao Brasil. Para ser mais preciso, atualmente nós estamos à beira de um colapso financeiro, social e institucional. Veja que o déficit resultante desse descalabro é e será, por muitas décadas, uma herança, quer dizer, a herança maldita que os governos de esquerda e seus comparsas jogaram nos ombros de todos nós, né? Jogaram no meu, no seu, nos ombros de todos nós para pagar. E, infelizmente, nós teremos que pagar essa conta. Bom, vamos para o quinto e última citação. Leandro, para terminar esta minha explanação, eu não quero crer que você, após estudar tanto, não tenha sido exposto a textos que o levassem a enxergar que tudo que temos passado teve origem lá atrás, no final dos anos 60. Caso você não se lembre disso, eu vou lhe refrescar a memória. Nesta época, Leandro, no final dos anos 60, por detrás dos bastidores, um grupo bem articulado iniciou um plano muito audacioso. Como guia para esse plano, seguiram à risca a cartilha de Antônio Gramsci. Aí, na metade do caminho, vamos dizer assim, eles criaram o Foro de São Paulo e, sorrateiramente, por baixo dos panos, comendo pelas beiradas, buscaram chegar ao governo com promessas que nunca eles iriam poder cumprir e como não cumpriram. Depois que chegaram ao poder, implantaram mecanismos e programas assistenciais. Todos esses programas assistenciais pagos por quem? Pagos com impostos de quem trabalha. Isto para quê? Isto com a intenção de criar o quê? Criar o seu curral eleitoral, com o objetivo único de se perpetuar no governo e, pouco a pouco, logicamente, conseguir levar o Brasil ao comunismo fabiano. Bom, Leandro, veja se você consegue enxergar alguma semelhança entre o que eu citei e o que aconteceu no Brasil nas últimas décadas. Mas sabe de uma coisa? Honestamente, eu espero que os nossos militares venham novamente resgatar o Brasil das mãos desta facção, para que tenhamos paz, ordem e progresso. Este é o meu vídeo como resposta ao seu vídeo, no qual você de certa forma, desfaz do regime militar que tanto contribuiu para o progresso do nosso Brasil, e você enaltece todos os partidos de esquerda. Então fica aí minha resposta, e que Deus olhe por nós. Valeu.